Oi, autora do próprio destino. Hoje eu irei passar 3 ferramentas para você que vai te dar um salto de consciência. E é o lema desse canal: quando você muda a sua consciência, você muda a sua vida. Não tem como você mudar a vida tentando mudar as coisas externas. Você precisa mudar internamente primeiro. Tem que mudar a consciência. Então, a primeira ferramenta é o mapa astral. Eu não compreendi o que era mapa astral quando eu era adolescente. Eu achava que signo era aquilo e era só aquilo, sabe? E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, porque muito parte da minha vida eu fui mais para a ciência, na minha adolescência ali, eu fiquei muito focada em ver astronomia, em compreender o tempo, as leis do universo realmente, mas eu não tinha ido para essa parte ainda de autoconhecimento, autodesenvolvimento e nem da espiritualidade. Então, quando eu realmente parei para compreender o que é o mapa astral, eu consegui ter um estalo sobre as minhas próprias sombras, sobre meus próprios padrões, sobre ciclos repetitivos que estavam acontecendo na minha vida. O mapa astral, em resumo, ele vai te falar ali características da sua personalidade. E quando você compreende como a sua personalidade pode ser manifestada, você começa a observar. E esse é o truque. No mapa astral, ele fala exatamente isso, como cada planeta tem uma influência sobre você e cada planeta tem um signo que rege a área da sua vida. Então não é porque eu sou pisciana que tudo se aplica no meu trabalho, se aplica na minha forma de conquistar as coisas, se aplica na forma de eu sentir as coisas. Então, quando eu entendi isso, que cada energia, cada signo, cada planeta tem uma influência sobre você, e comecei a observar, me deu um salto de consciência. Porque nós somos luz e sombra, nós não podemos negar nossa sombra. Quando a gente nega a nossa sombra, ela nos domina. Então, quando você começa a adentrar no autoconhecimento e começa a observar sua personalidade, se colocar no papel de observador, o mapa astral ajuda muito, porque já indica ali onde é a sombra de tal área da sua vida. Então, se você está com um problema na área amorosa, você vai lá no seu mapa astral, vê qual que é a energia que está regendo aquela área da sua vida e você vai descobrir como você pode reverter o que está dando errado na sua vida, através da observação e da mudança consciente de hábitos. Até porque mapa astral não é quem a gente é. Então eu vejo muitas pessoas por aí se identificando com o mapa astral de uma forma que fala: "Ah, a culpa é do meu signo. Ah, é por causa disso do meu signo". Mas isso é falta de responsabilidade sobre a sua própria vida, é culpar o signo. Então, com o mapa astral, você consegue modificar, percebe? Você consegue olhar para essas partes suas densas de personalidades que estão travando sua vida e ressignificar, transformar conscientemente e mudar o padrão, sair da sombra para a luz e usar a potência daquela energia. Segunda ferramenta, o Tzolk'in. O Tzolk'in é muito mais do que uma ferramenta, na verdade, ele é um estilo de vida, porque ele está conectado à lei do tempo. Você muda a forma como você enxerga o tempo. E quando a gente muda a forma como a gente enxerga o tempo, a gente literalmente muda muito a nossa vida. Por isso que eu digo, é um salto de consciência muito grande. Com o Tzolk'in você aprende que a sua consciência está conectada diretamente com o tempo. E vai além, né? Como eu falei, é um estilo de vida. Então você ressignifica como você vê o tempo. Esse é o sincronário das 13 luas que eu sigo. Então aqui a gente está nesse dia hoje, nessa frequência. Dentro do Tzolk'in você aprende sobre o tempo e você aprende sobre você, sobre a sua essência. Então falando mais sobre a ferramenta, porque o Tzolk'in é algo, como eu falei, esse estilo de vida para você vivenciar o Tzolk'in, experienciar as frequências do tempo e sentir ela na sua vida e transformar a sua vida através disso. Eu já fiz uma playlist com aulas gratuitas contando sobre isso, ensinando sobre essa ferramenta, está nos cards. Né? Sempre desconfiei que o tempo era a quarta dimensão, porque desde pequena eu sempre busquei respostas profundas sobre a vida, eu não entendi, eu queria compreender o que vinha depois do céu, né? Qual era o motivo de nascer aqui, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar? Para mim isso nunca fez sentido. Então eu queria compreender o que vinha realmente depois do céu. E foi quando eu encontrei o Tzolk'in nessa minha jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. E o Tzolk'in, diferente do mapa astral, onde define suas personalidades,
O Tzolk'in é um estudo mais profundo, porque a terceira dimensão, a astrologia, ela pega esse estudo do cosmos, das energias dos planetas, da energia aqui do espaço, do nosso espaço. E aí o Tzolk'in já vai lá e envolve o tempo. Então ele ensina para você que a sua consciência e o tempo estão conectados. E quando você começa a compreender isso, você percebe que você é única. Você não tem que competir com os outros, diferente do calendário gregoriano, onde eles colocam a gente nessa frequência de competição, de que a gente tem que ser melhor que o outro. O Tzolk'in nos devolve a nossa autenticidade, nos devolve a nossa consciência, onde a gente sabe quem a gente é. Então, enquanto o mapa astral analisa suas personalidades, o Tzolk'in te analisa a sua essência. E também, né, temos luz e sombra. Não é diferente, tudo tem luz e sombra, vamos aceitar isso, porque quanto mais a gente aceitar isso, melhor fica o nosso desenvolvimento. Quando a gente adentra no Tzolk'in, a gente começa na sombra, a gente tem que trabalhar a sombra, porque essa sociedade nos desconectou de quem a gente é. Quando a gente era criancinha, quando a gente era um bebê, a gente ainda estava conectado à nossa essência. Mas conforme a gente foi crescendo, a gente sempre escuta, não faz isso, não faz aquilo, a gente vai perdendo a nossa autenticidade e vai criando essas personas, essas personalidades para se encaixar no meio. Então, quando você adentra no Tzolk'in, você recupera essa sua autenticidade. Você começa a entender ali que você é um ser único e que a sua essência é magnética. Quando você se conecta com a sua essência, você começa a se sentir abundante. Você para de correr contra o tempo e começa a navegá-lo. E você é um ser multidimensional. Então, o Tzolk'in é o seu passaporte para acessar a multidimensionalidade, porque você é capaz de acessar esses planos mais sutis da existência. Porém, você precisa estar conectado com a sua essência, com o seu mundo interior. E o Tzolk'in te devolve isso. Depois que você começa a adentrar esse caminho, você vê muita sincronicidade, as coisas ficam mágicas, você começa a recuperar a sua essência, o seu poder de propósito, você começa a se encaixar no mundo de uma forma que vem do coração, que vem da alma mesmo. Enfim, já deu para perceber como eu sou apaixonada pelo Tzolk'in e realmente muda a sua vida e eu super recomendo que você comece a adentrar nisso, comece a descobrir quem você é, porque você tem dons e talentos únicos e o mundo, a vida, precisa que você ative quem você é, a sua autenticidade. Terceira ferramenta, e não menos importante, Teledipt. O Teledipt é baseado na numerologia, então também ali é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Você vai adentrar ali em características profissionais, pessoais, e o que eu mais gosto mesmo do Teledipt é as previsões. Eles têm previsões mensais e previsão anual sobre as influências numéricas do ano junto com a sua de nascimento. E isso é muito importante, porque você tem um processo cada ano. Dentro do Tzolk'in a gente também tem isso, mas dentro do Teledipt é algo mais material também, aqui é algo da 3D. Então não é algo tão profundo como o Tzolk'in. O Tzolk'in é muito profundo, são energias que vêm lá do Sol central da galáxia. Então ele exige de você uma parte mais ali da sua essência e menos do ego. Mas nós precisamos compreender sobre o nosso ego também. Por isso que Teledipt, mapa astral, é tão importante. Porque se a gente não compreende do nosso ego, é quase impossível a gente acessar a nossa própria essência. A gente sempre tem que estar de olho, ó, no ego, porque ele é o que nos auto-sabota, e não por mal, né? O ego não é vilão, ele é necessário na nossa vida. Mas a gente tem que estar atenta também para ele não ultrapassar o limite dele. A gente tem que olhar ele interagindo ali e falar assim, ó, aqui não. Aqui eu vou tomar o controle. Então, com todas essas ferramentas, você consegue ter esse domínio sobre si mesmo. E quando você tem um domínio sobre si mesmo, você transforma a sua vida. É inevitável. Então, resumidamente, o mapa astral é o estudo da astrologia, o Tzolk'in é um estudo astronômico e o Teledipt é um estudo da numerologia. Três ferramentas, diferentes setores e que vai te ajudar muito na sua expansão de consciência, no seu autodesenvolvimento, a alcançar a vida que você veio para viver. E me conta nos comentários, você já conhecia alguma dessas ferramentas? A realidade que você deseja já existe, mas você precisa de encontro a ela.
E isso significa fazer o trabalho interior.